Boa noite a todos e todas, é um prazer ter você aqui com a gente, mais um GC Online. É sempre bom e é sempre precioso esse tempo que é breve, que a gente está aqui, né, unido, reunido para poder, num GC normal como qualquer outro, conversando sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus. E é sempre bom ter você aqui com a gente também nesse tempo. A gente sempre inicia esse momento orando pela sua vida, pela nossa vida, pelos irmãos que estão hospitalizados, pelos que estão presos, por cada irmão que está participando com a gente, de onde ele estiver, né? Então, o nosso desejo nesse momento é orar pela sua vida, é poder fazer uma oração, poder agradecer a Deus por ter você aqui com a gente, por mais uma semana que Deus nos permite viver. Se você puder, de onde você estiver, feche os seus olhos, por favor. Eu quero poder orar com você e por você. Pai, o nosso desejo neste dia é de te louvar e te engrandecer pela sua bondade, Pai, pela sua graça que nos alcançou e nos alcança sempre, Pai. Muito obrigado, Pai, por nos permitir viver mais uma semana. Obrigado, Pai, por mais um dia em que o Senhor nos dá fôlego de vida, Pai. Que a graça do Senhor nos alcance hoje e sempre, Pai. Alcance também, Pai, os irmãos que estão das suas casas participando com a gente, os irmãos que estão no leito de hospital, e vários outros irmãos que podem estar em vários lugares, Deus. O Senhor conhece a cada um de nós, sabe do que somos feitos, Pai. E que nessa noite nós possamos ser fortalecidos e revigorados pelo Senhor, Pai. Que enquanto nós estivermos aqui, Pai, estudando o texto bíblico, adorando o Teu nome, vidas possam estar sendo transformadas para louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Raíssa. Eis-me aqui, Senhor, buscando Tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, Tua face encontrar. Por Tua causa livre estou, e a minha vida a Ti eu dou. Eu me prostro aos Teus pés, ergo minha voz, pois liberto sou. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou Teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a Ti, és o único a quem eu adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser Tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos Teus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou Teu. Declare tudo, e tudo que eu sou está em Tuas mãos de amor, que eu sou Teu, eu sou Teu. Nós somos totalmente Teu, nós somos totalmente Teu. Você pode declarar: eis-me aqui. Aí onde você estiver, com todo o seu coração. Eis-me aqui, Jesus, para o propósito, para o chamado, para o servir. Oh, eis-me aqui, Senhor, com os braços
eu sou está em tuas mãos, já amor, que eu sou teu, eu sou teu. Aleluia. Nós te entregamos tudo, Jesus. Nós te entregamos o nosso coração. E clamamos por mais de Ti em nós. Clamamos pela Tua vida em nós. Mais de Ti. Mais de Ti. E menos de mim, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Declare que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Pai, o nosso desejo é esse, Deus, que o Senhor cresça em nós, cresça também a partir e através de nós, Pai. Cresça de tal forma, Pai, que a nossa vida seja, que a Tua vida seja vista em nós. Faz Tua vontade em nós, Teu querer, Pai. Nos ensina quais são os Teus propósitos para nós. Mostra Teu caminho, Pai. Alcança-nos, Deus. Alcança o nosso coração, a nossa vida. Que nós diminuamos, Pai. Que a vida do Senhor possa ser vista em nós. Seja, portanto, engrandecido, seja exaltado. O Teu nome está acima de todo nome. Não há ninguém semelhante a Ti, não há nenhum Deus como o Senhor. Cresça, Pai, no coração de cada irmão, cada irmã que está participando desse GC com a gente. Cresça, Pai. Cresça em nós, Pai, para que Cristo em nós seja a esperança da glória. Toma o Teu lugar nas nossas vidas, Pai. Toma o Teu lugar na nossa casa. Toma o Teu lugar, Pai, nos nossos templos. Toma o Teu lugar nos nossos encontros solenes. Toma o Teu lugar, Pai, nos nossos sonhos, ó Pai. Ser Senhor das nossas vidas. Esse é o nosso desejo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Prazer ter você aqui com a gente. Sempre bom ter aqui Raíssa, o Anderson e Tairone também, né? Essa lição de hoje é uma lição livre. Nós vamos falar hoje sobre o privilégio de servir, sobre como nós somos privilegiados de podermos servir, né? Servirmos a Deus, servirmos uns aos outros, servirmos à sociedade, servirmos ao mundo de uma forma
geral. E para isso a gente vai ler um texto de Coríntios. Então, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 15. 2 Coríntios 12, 15, o apóstolo Paulo fala assim: assim, de boa vontade, por amor de vocês, eu gastarei tudo que eu tenho, e eu também me desgastarei pessoalmente. Exatamente isso. Então, por amor das vossas almas, eu me gastarei e me permitirei gastar. O apóstolo Paulo, para nós, é um modelo, é esse apóstolo, que foi chamado para pregar para os gentios, e ele é um modelo de abnegação, tanto porque pelo seu conhecimento teológico, pela sua posição hierárquica, pela sua posição social. E ele está aqui falando para homens e mulheres, gentios, que ele vai se permitir, que ele está disposto a dar a vida dele em serviço ou em favor desses irmãos. A gente foi feito por Deus para prestar glória a Ele, e um dos convites que Deus faz para nós é para que nós sejamos servos uns dos outros também. E a prova de que nós somos servos de Deus é servir um ao outro. Nós não estamos aqui para buscar uma posição maior, para sermos melhores do que o outro. Nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. E nesse servir, ou nesse serviço, ou esse serviço, nos aperfeiçoa, nos torna mais semelhantes a Cristo, porque Cristo fala assim, eu, sendo quem eu sou, eu vim para servir, para ensinar vocês também a servir. Quando você pensa sobre esse servir a Deus, servir ao próximo, o que vem à sua cabeça? Pode ser uma imagem, pode ser uma ideia, pode ser uma crítica, pode ser uma observação. O que o Anderson pensa quando o texto fala assim sobre servir de tal forma a investir toda a sua vida? Quando fala sobre esse primeiro questionamento paradoxal que vem na minha cabeça, quando eu fui convidado a servir a Deus. E fica assim, poxa, como eu, ser humano todo limitado, nas minhas limitações, vou servir um Deus que é suficiente, que Ele não precisa dos meus serviços, das minhas mãos. E aí eu fiquei nesse questionamento, falei assim, poxa, como eu vou servir a Deus? E eu entendi que servir a Deus é eu servir o meu semelhante e eu servir ao meu próximo, Eu tive esse encontro com Ele, entendi que o que Ele fez por mim é tão maravilhoso que eu não consigo me conter de tanto regozijo mesmo, tanta alegria, e não servir ao outro. Então eu vejo esse ato de servir como serviço de adoração. A gente tem o costume muito de falar que a adoração está presa à música, a ritmos musicais, nada disso, Eu vejo como esse ato de servir o outro como esse instrumento de adoração a Deus, é o que Ele quer de nós, Legal. Então, servir a Deus extrapola o campo das coisas que eu faço dentro da igreja, das coisas espirituais ou religiosas, Eu consigo servir a Deus quando eu sirvo o meu próximo, os que estão dentro da igreja, os que estão em outros lugares, os que... São várias possibilidades. O que vem à sua cabeça, Raíssa, quando o apóstolo Paulo fala assim, eu vou me permitir, eu vou gastar, eu vou dedicar minha vida em servir ao meu próximo? É uma forma de expressar gratidão, por tudo aquilo que Deus fez por nós. E essa palavra servir lembra muito de empatia. Porque é você olhar o outro com um olhar de amor. Não tem como você servir com o seu coração, com uma real motivação, com uma motivação certa, sem amar, sem o amor. Então, o amor é fundamental. Então, primeiro, essa percepção de que nós fomos amados por Deus. Sim. E que a revelação do amor de Deus, que é Cristo, serviu a nós. Tudo ali está por meio desses 2 primeiros mandamentos que nós vemos ali nos 10 mandamentos, que é esse amor, Tanto o amor para com Deus e quanto amar o próximo com a mim mesmo, Eu entendo muito esse servir, essa ideia de como eu quero ser servido, Como eu queria ser servido nesse ambiente. Que às vezes essa ideia do servir está muito como prestar serviço, bater metas, ou bater cartão ali, de crente. Mas eu vejo muito como como eu queria ser servido nesse ambiente, como eu queria ser tratado diante dessa situação, num cenário como esse, como eu queria que as pessoas olhassem e fizessem, Então eu vou fazer a partir desse parâmetro, do amor que eu tenho para com Deus e para com o próximo. Agora, a posição também de servir
ela pode, a princípio, ser uma posição desconfortável, porque ela me tira do lugar onde eu quero somente receber, somente ser servido. Aqui no texto, o apóstolo Paulo fala assim, eu estou disposto a investir a minha vida. Talvez o apóstolo Paulo não tivesse muito nessa ocasião, mas ele tem a vida dele. Eu coloco a minha vida em jogo para poder servir aos meus semelhantes. E aí não está em xeque aqui, não está em questão se esse próximo merece ou não. Não importa se a pessoa merece ou não. A minha vida está a serviço da vida desse meu próximo, né? Então, por isso eu me gasto e eu me desgasto, né, para servir essa pessoa, para que por meio do meu serviço, essa pessoa consiga compreender ou receber também o amor de Deus. Quando fala sobre esse gastar, vai falar muito sobre, bem amplo, né? Fala sobre gastar tempo, gastar sobre dinheiro, gastar o próprio físico, né? Em algumas situações, cada cenário vai exigir da gente esse desgaste, né? Pelo amor ao outro. E diante de um cenário como esse, não é confortante, não, nada agradável, mas é esse convite, né? E o legal de tudo isso é porque a gente vai encontrar a referência no maior servo, né? Nosso Cristo, ele foi considerado servo sofredor. Nós, como discípulos deles, não podemos aceitar outro título a não ser esse. Então, assim, eu vejo que há um contraste, muitas vezes, das nossas próprias mensagens, nossas reflexões sobre servir, sobre trabalhar, tanto na igreja quanto isso, quando a gente faz essa comparação com o servo sofredor, aquele que doa a sua própria vida, né? Aquele que doa tudo, né? Não é doar uma parte do meu tempo, não fala sobre 10%, não fala sobre 1 hora do meu dia. Eu vejo isso doando completo, né? Toda a vida desse servo sofredor está empenhada em servir ao seu próximo. Nada é meu, ele não está assim, a vida é minha. Né, os meus planos, não, ele está colocando toda a existência dele ali em jogo para que o outro possa se sentir servido. Um episódio em que Cristo serve os seus discípulos que me chama muita atenção é no texto de João 13, em que ele lava os pés dos seus discípulos. Ele está ali lavando os pés dos seus discípulos. E você pensa que o maior homem da história, o salvador da humanidade, o rei dos reis, ele agora está ali, ele tirou a sua túnica, colocou uma toalha na sua cintura, ele agachou e ele começou a lavar os pés dos seus discípulos para nos ensinar a lavar os pés uns dos outros. Inclusive, o mundo só vai acreditar que nós somos seguidores desse servo sofredor, que é Jesus, se nós servirmos uns aos outros em amor. E aí a gente cai naquela crise que a gente sempre cai aqui nos nossos encontros do GC. A gente precisa extrapolar o campo daquilo que a gente fala. E nós temos que sair desse lugar de ficar conjecturando, né, idealizando e começar a servir. E é muito bom também entender que o servir também é um processo de aperfeiçoamento. Né? Hoje a gente consegue servir melhor uns aos outros, mas nem sempre foi assim. Mas se nós ficarmos tentando idealizar um serviço perfeito, a gente nunca vai servir. É o servir que nos aperfeiçoa. Trazer esses lava-pés para o dia de hoje, né? E o que seria esse lava-pés de hoje? Quando eu vejo muitas vezes repetindo esse cenário aqui, que é uma coisa muito cultural, né? Mas quando a gente repete aqui, eu sempre vejo pessoas lavando pés de pessoas que estão em posições elevadas, sempre de líderes, né? Sendo que nesse cenário, nesse lava-pés, era o contrário. Era o próprio líder lavando o pé daqueles que aparentemente tinham uma posição inferior. Então, hoje a gente vê pessoas lavando o pé de cada vez quem está na visão, nessa visão de superioridade. Mas o que o texto está nos ensinando aqui é aquele que realmente é cheio de títulos, se acha superior, ele que se renda, né, que sirva aos demais. O que você acha maior? Que se faça ao menor. Essa inversão de valores que o próprio reino vai nos proporcionando. Então, agora, o meu servir não vai ser mais, eu vejo, com intenção, com uma segunda intenção, com algo que essa ganância, querer ganhar algo em troca. Mas eu vou servir simplesmente porque eu amo servir, porque a vida do outro é importante. Dependente do título que ele tem, da condição financeira, de quem ele é, ou que se eu vou ganhar alguma coisa imprópria. O servir está no meu coração, porque eu fui salvo, né? E isso é porque também nós fomos servidos. Alguém nos serviu. E aí um antigo professor nosso falou algo muito bom numa das nossas aulas, que a hierarquia do reino de Deus não é uma hierarquia de poder, e sim de serviço. Porque aquele que quer ser o maior, ele serve a todos. E aí cai nisso que o Anderson falou, o maior de todos serviu a todos. Serviu não somente lavando os pés, serviu não somente alimentando, mas serviu com a sua própria vida. E aí, Raíssa? Até porque ser servo, né, é ser despojado, é abrir mão
das nossas próprias prioridades e necessidades para valorizar e priorizar a necessidade do outro. Difícil. Desafiador. Com Desafiador. certeza. Mas é o convite. E a gente, às vezes, lê a Bíblia e a gente não lê a Bíblia olhando para a pessoa de Cristo, porque a gente não quer. A gente quer dizer que é impossível. Né? Mas quando a gente medita na palavra, observando a vida de Jesus, o convite dele é: copiem o que eu já fiz. Não, o que eu vou fazer de novo? Nada, só copiar o que eu já fiz. Eu servi? Ok. Eu morri? A gente não está disposto ainda a servir ao outro se isso trouxer algum dano para nós. Sim, e uma forma didática que nós temos como cristãos é a nossa comunidade de fé. Somos convidados ali, estarmos sempre nas nossas reuniões, servindo uns aos outros. E como falou, não há diferença, a diferença não é hierárquica, não é que existe um maior e os outros são menores. A diferença ali vai ser função. E cada um servindo de forma. Então, quando Cristo nos chama para ser essa fraternidade, essa comunidade de irmãos que serve uns aos outros, vai retirar de nós toda essa ideia, às vezes desconstruída que nós temos, ou construída de forma errada, de que tem uma pessoa que tem que servir a todos, que a figura do pastor serve toda a comunidade. Mas não, Cristo nos chamou para ser essa fraternidade, onde todos servem a todos com os seus dons. Exatamente. Então, assim, talvez o dom que o pastor não vai ter ali, não vai ter uma aptidão numa área, um outro irmão ou uma irmã, ou enfim, vai conseguir suprir na vida do outro, e um, de forma orgânica, vai servir na vida do outro. Então eu vejo isso como uma forma muito prática, didática, a qual Cristo nos ensinou a servirmos uns aos outros, para que depois nós possamos fazer isso lá fora, quando saímos das quatro paredes, né? Porque não tem ninguém que vai ser resposta para todo o serviço ou para toda a demanda de serviço. Então, nessa comunidade fraternal, o pastor serve, o outro irmão serve, o outro também serve, o outro também serve. O dedo mindinho, o menor de todos, serve também, né? O indicador também serve. Então, assim, nessa comunidade, todos são servos. E todos têm que se sentir importantes nessa comunidade, né? Porque acaba que eu vejo muito essa visão de desigualdade quando há essa relação de troca de serviço, um maior que o outro. Tem gente que às vezes se sente tão inferiorizada diante por se ver uma autoavaliação, não encontrar tantos dons assim aparentes e visíveis, que ela menospreza o que ela tem e não consegue servir o outro. E aí ela fala assim: poxa, eu só vou servir quando eu entrar no seminário, eu só vou servir quando eu completar, fazer uma faculdade. E fica nessa busca de tentar se completar, sendo que ela pode servir com aquilo que Deus já deu ela. Todo mundo é capaz, tem essa capacidade de servir, todo mundo é útil na obra de Deus. À luz do texto de João 13, para essa pessoa que pensa assim: eu não tenho tanto talento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, a pergunta que eu faria é: qual tipo de faculdade que é necessária para poder lavar pé? Então, a gente sempre tem o que oferecer, né? Às vezes a gente não consegue oferecer ao outro o nosso serviço porque a gente não entende que quem nos capacita também a servir ao outro é o próprio Deus. Se Ele nos chamou, e dentro desse chamamento está lá uma ordenança de servirmos uns aos outros, é Ele que vai nos capacitar. Entendeu? Quase sempre a gente está equivocado, está pensando que o outro quer milhões de reais, quando na verdade o outro só quer um ombro amigo, só quer um ouvido para ouvir, ele só quer um tempo na mesa, entendeu? Então é possível que nós sirvamos uns aos outros, porque Cristo nos ensinou a lavar os pés dos seus discípulos, porque Paulo nos ensinou doando a sua vida, doando a sua vida. O apóstolo Paulo fala inúmeras vezes: como eu queria ter com vocês, como eu queria poder encontrar vocês, como que eu queria poder servir vocês. Boa parte desses escritos de Paulo, né, é servindo a comunidades locais, é servindo a igrejas, entendeu? O apóstolo Paulo ele está abdicando da sua teologia, abdicando dos seus dogmas, abdicando de tudo, a fim de colocar a sua vida toda à disposição. Uma vez que a gente coloca a nossa vida à disposição desse serviço, parece que a nossa teologia é ressignificada, que as nossas crenças são ressignificadas, porque agora o outro é um objeto de importância também, entendeu? Então nós passamos a refletir uma teologia que encontra o outro, passamos a pensar uma fé que alcança o outro. Não é uma fé onde Deus ele vai me abençoar, Ele vai fazer por mim, Ele vai me dar, entendeu? Eu não sou o centro da minha fé, ou eu não creio para mim somente, eu creio para nós. Então, falando disso, Rafa, traz essa resposta que nós sempre estamos correndo atrás de qual que é o nosso propósito da vida. Que a gente fica nesse quesito: poxa, por que eu nasci? Qual que é o propósito da minha vida? Qual que é a minha missão? Qual que é a minha função? E às vezes a gente acha muito que é preso apenas nesse campo eclesiástico ou dentro de uma igreja. A gente vai perceber que nós já nascemos já com esse propósito inserido em nós. Deus é um Deus perfeito e que todos os dons que nós temos é pronto para servir a Ele, glorificar o nome dele e principalmente glorificar a vida do outro. Então, o enfermeiro ele vai ser digno na sua atuação,
o médico, o padeiro, inúmeras funções que nós vamos ter, saindo desse meio ambiente eclesiástico, nós vamos perceber que vai trazer essa resposta, às vezes, essa crise que a gente tem. A gente faz tanto seminários, tantos congressos, tantas dúvidas, qual que é o seu propósito, qual que é a sua missão. E sendo que já inserida, está presente nos nossos dias, nosso andar vai responder isso. A gente vai ter que desenvolver somente a forma de servir esse outro. Eu sirvo de uma forma, você vai servir de uma outra forma, o Anderson de uma outra forma. Por exemplo, aqui está bem exemplificado, nós somos um corpo aqui, nós somos o exemplo de um corpo, eu sirvo de uma forma, o Anderson serve de uma... Eu sirvo como um pastor, ele serve como um mestre, ela serve como uma ministra, ele serve como um instrumentista. Todos nós servimos. Na verdade é que Deus não precisa de mim enquanto pastor, da minha pregação, nem de vocês. Né? Ele nos colocou no seu plano para que pudesse nos usar como instrumentos da sua vontade, como servos, né? E também a serviços de outros também. E aí que está o privilégio, né? Nós sermos inseridos nesse plano, né? Porque ele poderia fazer muito bem sozinho. Eu acho que se ele pusesse um anjo no meu lugar, faria um papel bem melhor do que eu faço. Mas, assim, ele me deu esse privilégio de servir. Eu acho que é o que encanta tudo isso, é a gente contemplar esse Deus tão grande, tão poderoso e uma obra tão grande a ser feita. A gente vai falar assim, nossa, tanta coisa para fazer. E eu falo assim, poxa, mas diante dessa obra linda, grande, eu tenho o privilégio de fazer parte, de servir com meus dons. Né? E como é um privilégio para a gente, além de fazer parte, poder fazer com que o outro se sinta importante nesse serviço ao outro. Sim. Sabe? Eu tenho um lema comigo que eu não quero que ninguém que passe por mim indigno permaneça indigno. Eu tenho uma missão. Cada pessoa que encontrar comigo, o propósito da minha vida é fazer com que essa pessoa saiba que ela é digna. Ela é digna pelo simples fato de ser a imagem e semelhança de Deus. Ela pode não ter a mesma religião que eu, ela pode crer em coisas que eu abomino, ela pode fazer coisas que eu abomino, mas ela é digna porque ela é feita à imagem e semelhança de Deus. Por isso, eu estou a serviço dela, né? A serviço de Deus em prol da vida dela. Então, o nosso papel na sociedade também é sermos servos. Né? É importante ressaltar isso, que para a gente poder servir a sociedade, a gente precisa olhar para a sociedade de um lugar diferente. A gente não pode se envolver em algumas divisões que façam com que os irmãos se sintam maiores do que os outros e tudo mais. Nós precisamos estar numa posição humilde, de servo, como alguém que está disposto a aprender. E também o servo, ele está disposto a avaliar como faz, né? Quando faz, né? E quando que ele entrega também. É muito interessante que nos chama muita atenção que o apóstolo Paulo estava disposto a sofrer, a passar pelo que fosse necessário para anunciar a salvação. E o que é servir em si? É sermos ministros do sacrifício de Jesus, da mensagem da cruz, das boas novas de salvação. E é muito interessante porque existe uma motivação certa para isso. É possível, sim, eu servir uma vida inteira dentro de uma igreja ou talvez numa comunidade. É possível eu servir sem realmente estar servindo, sem realmente estar alcançando com o meu coração. Porque existe uma motivação, que é aquela motivação, qual é a intenção do nosso coração? É o quê? Mérito? Ou talvez, sim, suprir a necessidade do outro. Exatamente. Quer falar, Anderson? Não. Então, a gente tem esse convite, então, para que nós sirvamos uns aos outros. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo nítido disso, né? Ao longo do ano passado, quando a gente estudava Atos, lembra do apóstolo Paulo se dirigindo para Atenas e ele entra no navio e ele avisa o comandante do navio, olha, nós vamos passar por situações difíceis, né? E o comandante não dá atenção para ele. Ele está servindo, né, ao comandante e aos irmãos que estão no navio, eles não dão atenção, né? A gente tem que entender esse nosso propósito existencial de servir um ao outro, uns aos outros, com o quê? Com tudo que a gente tem. É por isso que o Evangelho diz para a gente que não tem nada que seja meu. Nada é meu. No reino de Deus, talvez o que seja meu é somente a minha esposa, né? Do restante, tudo é nosso, é compartilhável, a gente consegue compartilhar, a gente consegue tirar do nosso bom tesouro e dar ao outro, e o outro ao outro. E o nome disso é comunidade, é comunhão, entendeu? Existe o partir do pão, né? É o partir do pão, tem um equilíbrio ali, entendeu? Agora, por que eu sirvo também? Porque eu fui servido. Mas o que ser servido causou em mim? Me constrangeu. Porque eu recebi por meio da fé a mensagem de que um homem que não precisava se tornou servo. E o seu serviço, ou o seu servir,
me colocou numa posição, nos colocou na posição de filhos e filhas. Jesus falando um pouco sobre isso, ele vai trazer uma parábola muito interessante, que é a do bom samaritano. Ele vai exemplificar, querendo explicar às pessoas quem fez a vontade de Deus. A dúvida é essa, gente, como fazer a vontade de Deus? E meio desse questionamento todo, como servir a Deus, né? Ele contou uma história, né? De um homem que foi agredido, que foi roubado, que estava lá todo jogado no chão, abandonado. E tantas pessoas passaram por ele. Inúmeros ministros, inúmeras pessoas de serviços sacerdotais passaram e o desprezaram porque tinha outras coisas a fazer e que achavam que era a vontade de Deus. Sendo que ali Cristo estava ressignificando realmente qual que é servir ao outro, né? Quando vê essa necessidade. Quando um samaritano que tinha aquela figura da pessoa que não tinha nenhuma relação com Israel, que era o desprezado, que não tinha nenhum serviço sacerdotal, ele passa e atenta ali, ele vai realmente perceber naquela pessoa que ali estava o seu serviço, né? Ele estava ali o que tinha que fazer. E ele ajudou aquele homem, a história é bem clara diante disso, mas o que ele está ressignificando para nós ali é essa ideia mesmo, do que é essa vontade de servir a Deus, né? Que é você olhar com um olhar de dignidade para o outro, é você ver o que Cristo faria naquele cenário, como fazer, como responder à necessidade do tempo presente. Agora uma pergunta, tem uma retórica. Sim. Se a igreja ela foi chamada para servir, isso quer dizer então que diante da igreja ninguém é invisível? Ou ninguém deve ser invisível? Sim. Porque ela tá, inclusive, a serviço do próprio mundo. Por exemplo, nós falamos aqui em vários momentos do ano passado acerca de um mundo polarizado. A igreja vem como uma resposta superior para servir um mundo dividido, né? Acerca de várias situações que acontecem na sociedade, a igreja se porta como uma resposta, né, diferente, e melhor e às vezes até superior. Entendeu? Então, essa disposição que deve haver em nós de servir faz com que as pessoas se sintam dignas também e aproximadas minimamente de Deus, porque a mensagem que nós pregamos diz, você tem um valor, né? E a prova de que você tem um valor é que eu estou te servindo. Sim. E até mesmo esse trabalho, falar de servir é falar sobre trabalho. A gente tem que reavaliar o tanto que a gente trabalha. Porque trabalhar, a igreja está trabalhando, a igreja sempre está se movendo. Mas como a gente está trabalhando? Qual o fruto do nosso trabalho, né? Se ela está fazendo as pessoas serem visíveis ou estamos trabalhando para nós mesmos, né? Se nós estamos nos movendo, porque só se mover não significa estar servindo completamente. A gente pode estar se movendo e desfazendo o trabalho, né? Se o que ela está fazendo coopera com a vontade de Deus, que é que nós sirvamos uns aos outros. Sim. Então a gente pode estar construindo, a gente pode estar pintando, pode estar reformando, pode estar... Beleza, isso toca vidas. Mas propriamente dizendo, eu acho que as vidas devem ser tocadas anteriormente a tudo isso que a gente pode fazer, né? Então, como servir de forma intencional a esse irmão, a essa irmã, a esse que está perdido, aquele de uma religião diferente, como é que eu posso servir? Porque é exatamente por meio do nosso serviço também que o constrangimento alcança esse irmão e essa irmã e, consequentemente, esse desejo, essa curiosidade por Deus. Sim, de servir. E isso é uma cadeia, né? Por exemplo, se eu fui alcançado, se alguém fez algo bom para mim, eu falo assim, poxa, eu não merecia isso, por que fez por mim? E eu começo também a criar esse hábito também de fazer algo para outras pessoas. Então, eu percebi desde pequeno as pessoas na minha comunidade, minha comunidade local mesmo, servindo com cesta básica, com mantimentos e tal. E eu achava isso muito interessante. Desde pequeno eu achava isso muito interessante. Eu não precisava dentro da minha casa, mas eu via pessoas vindo, me entregando, a coisa toda assim. E aí eu falava assim, poxa, um dia eu quero fazer isso. E quando eu me vi na condição de poder fazer isso, eu lembrei daquele pequeno detalhe, daquela primeira semeadura lá da minha infância. Falei, gente, olha como sou grato hoje de poder estar agora nesse lado servindo, sabe? E Deus proporciona isso, né? Estar nesses dois lados. É um grande privilégio, né? Eu estava falando isso ontem estava numa consulta, estava falando isso ontem, que eu me sinto muito privilegiado de ter recebido de Deus esse dom, essa vocação, e poder ouvir pessoas. Eu acho, uma das coisas mais lindas que Deus poderia ter feito por mim foi ter me chamado para esse ministério, para eu poder ouvir gente. Porque quando eu ouço, eu também sirvo. Existe todo mundo quer falar, a gente está num momento em que todo mundo tem algo para dizer. Né? As redes sociais já mostram isso pra gente. Todo mundo quer dar o seu ponto de vista, a sua opinião. Só que tem gente gritando para ser ouvida, né? E quando eu me permito ser um instrumento para ouvir pessoas, eu sirvo pessoas ouvindo, e não somente ouvindo, como também orientando na palavra,
né, eu penso, meu Deus, que privilégio. Então, é um privilégio poder servir. O privilégio não é ter um título, não é ter um posto, não é ter um cargo, não é ter um nome. O privilégio é você poder servir e saber que você está fazendo exatamente o que Cristo fez. E é muito interessante ressaltar que não existe um momento certo para servir. O momento certo, a hora certa, a gente pode servir em todos os lugares e independente da nossa situação, como a gente falou, servir é colocar a prioridade e a necessidade do outro em primeiro lugar. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo disso, porque ele via as adversidades, os problemas que ele enfrentava, ele sempre encontrava uma oportunidade de servir. Servir a qualquer pessoa. Na prisão, ele servia as igrejas com cartas, aconselhamento. E principalmente esse servir no secreto, né? Quando a mão de esquerda não vai ver o que a direita está fazendo. Porque hoje a gente quer servir mediaticamente, né? A gente quer servir quando o Instagram está ali, quando tem alguém fazendo uma cobertura sobre o evento, né? Mas quando a gente é convidado a servir no nosso particular, quando nós somos convidados a servir sem holofote, sem ter nada em troca, vai mostrar realmente, denunciar qual que é a intenção do nosso coração, né? No servir. Eu acho que as nossas próprias motivações do coração definem se é serviço ou não. Sim. Se no meu coração o meu desejo é servir porque eu sei que assim a palavra diz e eu estou inclinado a obedecer a palavra, é serviço. Se eu só quero ser visto, Ser visto. se eu só quero ser visto e sair numa publicação ou ter o meu nome conhecido, é só um ídolo. Entendeu? Eu estou só... Colocando mais um Deus na lista. Esse né? meu servir é só um culto ao ídolo que eu construí. Então, claro que para servir o outro, eu preciso me envolver com a palavra, com Cristo, com a sua mensagem e me envolver também com o outro. E o outro é um universo de felicidades e tristezas, de necessidades. Nós recebemos inúmeras mensagens de pessoas que passam por várias dificuldades, desde necessidades básicas, né, de alimentação, como gente que está abandonada nas ruas, né? Como que nós podemos servir a esses e estas, né? Como que Deus, como que Cristo, acho que cabe aqui também aquela pergunta, né? Como que Cristo faria, como que Cristo agiria assim? Né? O texto que o Anderson citou, do bom samaritano, ele é a pior pessoa para servir. Ninguém acreditava no serviço dele. E às vezes eu fico pensando que existe uma expectativa na sociedade acerca da igreja, acerca dos cristãos, dos evangélicos, porque julga-se corretamente que nós temos os instrumentos necessários para servir ao mundo. Mas o que se vê, às vezes, em nós, nas nossas reuniões e encontros e na nossa própria vida, é um egoísmo que não nos permite ver que a igreja, desde o seu nascimento, a eclésia ou eclesia, ela tem por definição do seu nome, é chamado para fora. Nós somos chamados para servir ao outro, para servir ao mundo. Não para ficar dentro de uma cúpula, adorando Deus e vivendo aquela realidade religiosa que é só nós aqui, pronto e acabou. Não, vocês foram chamados para poder irem para o mundo, para servir ao mundo. Servir nas universidades, nas faculdades, servir nos laboratórios, servir aí desenvolvendo uma vacina para o Covid, das mais variadas formas. Servir na ciência, servir na arte, servir onde quer. Tem uma irmã nossa da igreja que ela fala muito sobre isso. A gente espera, às vezes, que quem não tem compromisso com Deus faça o que a gente foi chamado para fazer. É a gente que foi chamado para fazer aquilo. A gente tem que servir. A gente tem que ser resposta. E muito me alegrou um mês desses atrás, que eu vi um rapper, ele fez uma postagem muito interessante, reconhecendo o serviço da igreja evangélica. Ele falou assim que é a igreja evangélica que recupera pessoas que estão viciadas. E eu falei assim, isso é uma verdade. Não que a gente deva se engrandecer ou gloriar-se por isso, por nosso papel, mas somos nós. É a gente que abre clínicas de recuperação e por meio muito mais do evangelho do que por qualquer outra metodologia, recuperamos pessoas. É porque o evangelho que vai inclinar a nossa ótica, a nossa visão para o marginalizado, porque automaticamente a gente não vai querer olhar o marginalizado. A gente passa na rua diante de uma pessoa que está na condição de rua, a primeira coisa que a gente faz no automático é virar o rosto. Mas Cristo vai falar assim, olha, se você não tem uma moeda para dar, você tem o que? Você não tem prata e ouro, mas tem o nome de Jesus, né? Olha para essa pessoa, né? Olha para ela com olhar de dignificação. Essa pessoa é mais semelhante de Deus. E é importante, então, que todo mundo que recebe esse evangelho, claro, a gente que recebe o evangelho tem discernimento, mas quem não recebeu ainda pode também contribuir de forma benéfica
para um mundo melhor, para o serviço do outro, né? Como é que eu posso ajudar nisso aqui? Porque a gente pensa muito no campo religioso, mas como é que eu posso ajudar lá no meu condomínio a um convívio melhor? Como é que eu posso servir aos irmãos do meu condomínio? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso facilitar a vida do outro? O nosso papel deveria ser assim, sempre perguntar como que Cristo pode ser visto pelo outro a partir da minha vida. Não, e essa é uma ótima forma de anunciar o evangelho. Às vezes, nos congressos que a gente vai, o pessoal pergunta: ei, faz uma estratégia evangelística, vamos rotular aqui um evangelismo criativo. Não, mas na verdade não precisa de elaborar tanta coisa, já está já no nosso convívio, né, nosso cotidiano. Né? Nós somos convidados a evangelizar em todos os momentos, né, em tudo. E o servir é uma forma prática dessa evangelização. Eu então estou lhe servindo, fazendo o que Deus colocou no meu coração, né, me resgatando e dando resposta não somente no material, mas também a essa carência existencial que o ser humano tem dessa resposta do divino. Então eu vou servir ao outro, indicando para ele aonde eu encontrei salvação para as minhas necessidades primárias. E é importante pensar, lembrar que o ser humano ele é um ser integral. Então, quando a gente vai servir, a gente serve o ser humano como num todo, entendeu? A gente sabe que Cristo, ele é a resposta para tudo, nós sabemos disso. A gente não pode não entender que em várias situações é Cristo mais uma cesta básica, é Cristo mais uma terapia, é Cristo mais um hospital, é Cristo... A gente não pode desassociar uma coisa da outra. Por quê? Porque a gente serve um ser que é um ser integral. Então, assim, se a pessoa está com um tipo de vício, né, a igreja consegue responder, servi-la, né, dentro de um aspecto espiritual, né, consegue, mas ela consegue também e deve indicar também um aspecto clínico, né, um tratamento mais específico para aquilo, para a gente não cair no erro de achar que nós, ou que o nosso serviço é resposta para tudo. Por isso nós temos que valorizar os dons dentro da igreja. Porque... E fora também. Sim, o dentro da igreja. A nossa enfermeira que está lá, porque é ela que vai ajudar, talvez, o pastor a acompanhar dessa pessoa que está nesse vício. Ou em algum outro caso específico, uma pessoa que está ali numa enfermidade. Então, eu não vou conseguir, às vezes, ali apenas ir fazer uma oração, mas vai precisar uma pessoa, sei lá, trocar o ferimento, né? Enfim, trocar o ferimento não, né? Trocar o curativo e tudo mais. Então vai ter essa necessidade. Então, por isso os dons, eles são belos, eles são diversos e ele engrandece e embeleza a comunidade. É bem interessante isso, porque a ideia que o mundo tem de grandeza é totalmente ao contrário disso. A ideia que o mundo tem de grandeza pode se considerar como uma pirâmide. E ele, o maior, é aquele que está no alto, que conseguiu alcançar os objetivos, que está em uma posição social maior. Porém, a ideia que Deus tem de grandeza é aquele que serve. E não são quantas pessoas me servem, na verdade, são quantas pessoas eu sirvo. É totalmente ao contrário. E o quão disposto eu estou, disposto eu estou a servir. E é muito bom quando a gente fala sobre servir, ainda mais sobre esse serviço que parte do reino de Deus, que tem seu início nessa revelação de Cristo, é que na comunidade local, pelo menos, todo mundo não quer ser pastor, todo mundo não quer ser ministro de louvor, porque todo mundo pode servir de uma forma. Todo mundo tem um dom, tem um talento, tem uma aptidão. O que está limpando o chão, ele está servindo. Né? O que está na nossa comunidade, o que está servindo água, por exemplo, ele está servindo. O pastor que está pregando, ele está servindo. Então, todo mundo, eu acredito que todo mundo sempre tem o que compartilhar, entendeu? Nessa troca, todo mundo tem o que trazer, né, para essa comunidade. Opa, eu tenho isso aqui. E isso nos faz pensar, então, que nos nossos ambientes, pelo menos religiosos, nas nossas igrejas locais, nos nossos GCs, nós precisamos também dar voz aos psicólogos, aos médicos, aos professores, a essas pessoas todas. Por quê? Porque todos eles têm também como contribuir para esse serviço do reino. É parar de limitar, né? Porque às vezes nós limitamos o servir, é só ali dentro da igreja, o que canta, o que prega, mas na verdade é um cotidiano em todo o universo. Eu falo que eu descobri no seminário que eu sou um ótimo cabeleireiro. Eu fiz seminário, às vezes com dúvida uma vocação que eu tive, e lá eu descobri que eu consigo pastorear também no lado do meu salão. Com cada cliente que Deus coloca na minha cadeira, eu consigo ali reorientar, ajudar aquela pessoa e onde Deus me colocar. Talvez daqui a pouco eu não vou estar mais no salão, vou para todo lugar, e eu também consigo exercer esse dom que Deus colocou em mim, aonde eu estiver, né? A gente tem que partir desse pressuposto, então, que onde você estiver, você consegue ser resposta.
com o dom que Deus te deu, ou com a aptidão que você tem, você consegue ser resposta, né? Talvez você está participando do GC com a gente pensando, mas pastor, eu não falo como vocês, não canto como Raíssa, não tem que cantar como ela, nem falar como a gente. Você precisa entender que, assim, desse jeito que você é, com as aptidões que você tem, Deus pode te usar, né? E alguém falou comigo essa semana assim, mas eu fico um pouco constrangido porque algumas pessoas vêm até mim e me falam alguns problemas e eu estou passando por esses problemas. A gente serve uns aos outros, não é com base na nossa própria vida, é com base no que a palavra está dizendo. Então a gente sempre tem, quando parecer que você não tem o que falar ou não tem como servir ao outro, o simples fato de você se assentar e ouvir Sim. vai sinalizar para você que você consegue servir ao outro, né? Então, eu queria até enfatizar isso, né? Que acho que de todos os serviços que a gente pode realizar hoje, se a gente puder começar servindo a partir do ouvir. E a partir do ouvir também eu consigo ser ponte. Porque talvez eu não consiga fazer, eu ouço aquela situação e falo assim, poxa, eu não consigo responder. Mas eu sei que a Raíssa ou o Rafael consegue. Então, a partir desse conhecimento meu de causa de alguém, eu posso ser essa ponte. Às vezes é o que eu mais faço na igreja, eu trabalho na consolidação da igreja e as pessoas chegam até mim, a maioria das coisas eu não consigo fazer. Rafael até falou, Anderson, você manda muita gente. Eu falo assim, ó, vai no Rafael, vai no outro pastor que tem aqui, olha, eu tenho um profissional aqui na igreja, eu vou conseguir te ajudar. Então, às vezes, na igreja, Rafael está aqui para ajudar a falar, eu consigo ajudar os jovens, às vezes, a achar uma república. Eles chegaram aqui em BH sem saber onde hospedar, onde morar, e eles não querem uma resposta espiritual. O seminário vai me ajudar a achar uma república. Vamos orar para Deus te mostrar a república. Não, eu vou ter que ir lá no grupo da igreja e falar, gente, eu preciso de uma república masculina para tal idade, em tal localização. Então, o ouvir é importante para que também possa ser essa ponte, né, Rafa? É muito bom a gente poder servir pessoas. A gente é muito privilegiado, porque não tem nada de mais lindo do que você sair de um encontro, de uma troca com alguém, onde você fez com que essa pessoa se sentisse importante e especial a partir do seu serviço. Eu quero muito encorajar você que está participando desse GC a servir pessoas. Talvez você esteja numa comunidade e você esteja aguardando que o pastor faça tudo, e seja resposta para tudo. Ele não vai fazer tudo, ele não vai ser resposta para tudo. Ele não vai fazer o que Deus está mandando você fazer, entendeu? E talvez você vai argumentar como o profeta Jeremias argumentou. Eu não sei falar, eu sou só uma criança. Não diga isso. Onde quer que eu te enviar, você vai. Que Deus te capacite, então, a ser essa pessoa que vai servir. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante para eu poder orar por você, para que no teu coração, como no nosso coração, cresça essa vontade de servirmos uns aos outros. Pai, a nossa oração nesse dia é para que nós possamos servir uns aos outros, Pai. Amar uns aos outros, ó Pai. Para que nós possamos compreender o privilégio que é poder doar o nosso tempo, doar o que aparentemente é nosso para benefício do outro, Pai. Obrigado, Senhor, por nos permitir compartilhar o que nós recebemos do Senhor. Que o nosso coração sempre esteja inclinado a servir uns aos outros, a servirmos os que estão dentro da igreja, os nossos familiares, a servir a sociedade, a servir a todos e todas. Em nome de Jesus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa e te permita servir a todos e todas que vão cruzar o seu caminho. Em nome de Jesus. Oh.
Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor e infinita humildade, servos de todos os irmãos.